Imagine um gigante automotivo com raízes em quase todos os cantos do planeta, reunindo marcas lendárias como Jeep, Maserati, Peugeot e Fiat em um único império global. O que pode surgir quando décadas de inovação e tradição se encontram com as demandas implacáveis de um mercado movido pela eletrificação e tecnologia? A resposta está na fusão bilionária que deu origem a Stellantis, um colosso que promete moldar o futuro da mobilidade mundial. Mas o que realmente motivou essa união? E quais os desafios e ambições que esperam por essa superpotência automotiva? A história da Stellantis é um fascinante exemplo de como algumas das mais icônicas montadoras de automóveis do mundo, com raízes que remontam ao século XIX, se uniram em uma fusão histórica para enfrentar os desafios do futuro. Formada em janeiro de 2021 pela fusão do grupo francês PSA Group e do grupo italo-americano Fiat Chrysler Automobiles, FCA, a Stellantis não é apenas o resultado de uma combinação estratégica de forças, mas também o reflexo da evolução do setor automotivo, marcado pela transição para a mobilidade elétrica e pela necessidade de inovação diante das pressões ambientais e tecnológicas do século XXI. A criação da Stellantis envolveu a união de duas corporações com histórias profundas, cujas marcas têm desempenhado um papel significativo na história do automóvel. Cada uma dessas marcas traz consigo uma rica herança de inovação e pioneirismo, que juntas formam um conglomerado global diversificado e poderoso. A narrativa da Stellantis, portanto, é ao mesmo tempo uma história de progresso industrial, inovação tecnológica e adaptação ao novo contexto global. As raízes francesas, o grupo PSA. A história da Stellantis começa com as origens do PSA Group. Para entender o impacto desse grupo, é necessário voltar ao início do século XIX, quando a família Peugeot começou sua jornada como uma empresa metalúrgica na França. Fundada em 1810, a Peugeot inicialmente produzia uma variedade de produtos de metal, como ferramentas e utensílios, antes de se aventurar na produção de bicicletas, finalmente, automóveis. Em 1889, a Peugeot lançou seu primeiro automóvel, um triciclo a vapor, marcando sua entrada no nascente mundo automotivo. Ao longo do século XX, a Peugeot se destacou por sua engenharia de qualidade e confiabilidade, tornando-se uma das principais marcas francesas. A inovação tecnológica sempre esteve no cerne da marca, com veículos como o Peugeot 504, um ícone dos anos 1960, que se tornou famoso por sua durabilidade. Por outro lado, a Citroën, outra marca fundamental para o grupo PSA, foi fundada em 1919 por André Citroën, um engenheiro visionário que revolucionou a indústria automotiva com inovações audaciosas. Um dos primeiros modelos da Citroën, o Traction Avant, lançado em 1934, foi um marco da engenharia automotiva. Era o primeiro carro de grande produção com tração dianteira, suspensão independente e carroceria monobloco, tecnologias que definiriam o futuro dos automóveis. A Citroën também ficou famosa por modelos icônicos como o Citroën 2 cavalos, carinhosamente conhecido como Deutz, um veículo utilitário que se tornou um símbolo da França rural e que permaneceu em produção por mais de 40 anos. Outro destaque da Citroën foi o DS, lançado em 1955, que impressionou o mundo com seu design futurista e suspensão hidropneumática revolucionária. Em 1976, a Peugeot adquiriu a Citroën, formando oficialmente o PSA Group. A fusão dessas duas marcas trouxe consigo uma sinergia de engenharia e design, consolidando o PSA como um dos principais grupos automotivos da Europa. Ao longo dos anos, o grupo continuou a crescer e expandir sua presença global. Em 2017, o PSA fez uma jogada estratégica ao adquirir as marcas Opel e Vauxhall da General Motors, expandindo ainda mais sua base de mercado e reforçando seu portfólio de marcas. A expansão global, Fiat Chrysler Automobiles, FCA. Enquanto isso, em outro lado da Europa, a Fiat também estava deixando sua marca na história automotiva. Fundada em 1899 na Itália por Giovanni Agnelli, a Fiat, fábrica italiana Automobili Torino, rapidamente se tornou um pilar da indústria automotiva italiana. Nos primeiros anos, a Fiat produzia automóveis e veículos industriais, mas foi com modelos acessíveis e práticos que a marca realmente conquistou o mercado. Um dos modelos mais emblemáticos foi o Fiat 500, lançado em 1957, que se tornou um ícone da mobilidade urbana na Itália do pós-guerra.
A Fiat teve um papel vital no desenvolvimento industrial da Itália e foi, por décadas, a maior fabricante de automóveis do país. A marca diversificou suas operações e, ao longo do século XX, adquiriu outras marcas italianas de renome, como Lancia, Ferrari e Maserati. Do outro lado do Atlântico, a Chrysler foi fundada em 1925 por Walter Chrysler e rapidamente emergiu como uma das 3 grandes montadoras de Detroit, ao lado de Ford e General Motors. A Chrysler também passou por várias fases de inovação e crise. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa produziu veículos militares, e no pós-guerra, lançou modelos que se tornaram sinônimo de luxo e potência, como o Chrysler Imperial. Entretanto, nos anos 1980, a Chrysler enfrentou dificuldades financeiras significativas, sendo salva por uma intervenção do governo dos Estados Unidos e pela liderança de Lee Iacocca, que reestruturou a empresa e lançou novos modelos, como os minivans da linha Chrysler Voyager, que revolucionaram o conceito de transporte familiar. A Fiat e a Chrysler uniram forças em 2009, quando a crise financeira global deixou a Chrysler à beira da falência. A Fiat adquiriu uma participação inicial na Chrysler, que foi gradualmente aumentando até que, em 2014, a fusão foi concluída, criando a Fiat Chrysler Automobiles, FCA. Essa fusão proporcionou à FCA um portfólio diversificado de marcas, incluindo Jeep, Dodge e Ram, além das marcas italianas. O nascimento da Stellantis, a fusão de gigantes. Diante dos rápidos avanços tecnológicos e da pressão para se adaptar às mudanças ambientais, as montadoras globais começaram a perceber que seria necessário se unir para enfrentar os desafios do futuro. Foi assim que, em 2019, as negociações entre o PSA Group e a FCA começaram, resultando na fusão oficial em janeiro de 2021. A nova empresa foi batizada de Stellantis, um nome inspirado no verbo latino stello, que significa iluminar com estrelas. A fusão da PSA e da FCA não apenas criou um dos maiores grupos automotivos do mundo, mas também representou uma combinação estratégica de forças. A Stellantis herdou um portfólio impressionante de 14 marcas, cada uma com sua própria identidade, história e apelo de mercado. Entre essas marcas estão Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Alfa Romeo, Lancia, Maserati e Abarth. Com essa diversidade, a Stellantis tem a capacidade de atender a diferentes mercados e segmentos, desde carros populares e utilitários até veículos de luxo e esportivos de alto desempenho. Essa amplitude de marcas também proporciona uma flexibilidade estratégica, permitindo que o grupo invista em inovações tecnológicas e nas demandas emergentes de cada região. Um olho no futuro, eletrificação e sustentabilidade. Desde sua criação, a Stellantis tem focado em enfrentar os desafios da indústria automotiva moderna, com um forte foco em eletrificação, conectividade e mobilidade sustentável. A empresa lançou um ambicioso plano estratégico chamado Dare Forward 2030, que visa posicionar a Stellantis como líder global em veículos elétricos e software automotivo. A empresa planeja lançar dezenas de novos modelos de veículos elétricos nos próximos anos, com o objetivo de eletrificar a maioria de suas linhas até 2030. Além disso, a Stellantis se comprometeu a atingir a meta de emissões líquidas zero até 2038, em resposta às crescentes preocupações ambientais e às regulamentações globais mais rígidas sobre emissões de carbono. Outro pilar da estratégia da Stellantis é o investimento em tecnologia de conectividade, com a introdução de novos sistemas de infoentretenimento e condução autônoma. A empresa pretende estar na vanguarda da mobilidade conectada, criando uma nova geração de veículos inteligentes que não apenas se movem, mas também interagem com seus ambientes e com os próprios motoristas de maneira mais intuitiva. O futuro da Stellantis no mercado global. Com sede em Amsterdã e operações em mais de 130 países, a Stellantis possui uma força de trabalho de cerca de 400 mil funcionários, espalhados por fábricas e centros de desenvolvimento em todo o mundo. A empresa é agora a quarta maior montadora do mundo em termos de volume de produção, e sua estrutura global lhe permite competir em todos os principais mercados automotivos, desde a Europa e a América do Norte até a América Latina e Ásia. A fusão entre o PSA Group e a FCA representou não apenas uma aliança estratégica, mas também uma visão para o futuro do transporte.
A Stellantis está posicionada para liderar a próxima geração de inovações automotivas, enquanto preserva o legado de marcas que foram pioneiras no desenvolvimento da indústria automotiva. É uma história de evolução e adaptação que reflete o espírito do século XXI. Se gostou, compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.